Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Atitude em Niterói. Eu quero convidar você, antes de ouvir essa mensagem, que se ela for relevante para você, envie essa mensagem para quem precisa ouvi-la hoje. E aproveita, verifica se você já segue o canal da nossa igreja, para você ser participativo de tudo que está acontecendo aqui. Não deixe de curtir e, no final, deixe um comentário sobre o que mais te edificou. Que Deus te abençoe. Vamos para a mensagem. Vamos abrir a palavra de Deus? Quero abrir com a palavra de Deus com você. Lá no Evangelho de Lucas, hoje a gente segue essa série interminável, mas maravilhosa, o lado oculto dos personagens bíblicos. E hoje a gente está falando sobre um personagem muito precioso, que não cometeu nenhum pecado assim propriamente dito, não é verdade? É Marta. A gente quer falar um pouquinho sobre Marta. A ideia dessa série, o lado oculto, é mostrar que Deus não esconde os defeitos dos seus homens e mulheres da palavra de Deus. Deus, ele não oculta as fragilidades, pelo contrário, ele pega as nossas fragilidades e ele transforma em ouro, faz com que os nossos pecados e erros e fragilidades, as nossas falhas, eles se tornem uma preciosidade quando restaurados por Deus. Isso deixa tão claro que Deus não exige perfeição de ninguém para que Ele possa nos usar poderosamente. Na verdade, Deus não nos chama apesar dos nossos pecados, Ele nos chama com os nossos pecados. E Ele faz algo tão lindo enquanto nos trata no meio dessas vulnerabilidades, dessas fraquezas, daquilo que deveria talvez até ser um impeditivo ministerial. Deus transforma em histórias dignas de serem contadas, para que mais pessoas possam experimentar da sua graça. Bom, Lucas 10, 38, quero ler com você, diz o seguinte: caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã Maria tenha me deixado sozinha no serviço? Dize-lhe que me ajude. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Pai, que o poder da Tua palavra penetre o nosso coração nessa manhã. Que a gente realmente possa encontrar no Senhor vida e resposta para o nosso próprio trilhar, para o nosso próprio caminhar. Na sua presença é o que te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, deixa eu descrever uma pessoa e você diz se você conhece alguém assim. É aquela pessoa que chega primeiro na igreja e sai depois de todo mundo. É aquela pessoa que quando tem evento, ela está lá na cozinha resolvendo tudo que talvez alguém esqueceu de resolver. E que quando falta voluntário, ela se oferece. Aliás, semana passada achei muito lindo. Uma pessoa que estava numa escala, teve um problema, não conseguiu chegar. Quando eu olhei, já tinha outra pessoa no lugar daquela pessoa. Eu falei, nossa, que eficiência essa igreja, né? Que povo maravilhoso. É aquela pessoa que quando falta um voluntário se oferece. Ela às vezes carrega a escala nas costas, ela está ali, né, nos grupos dos ministérios, sempre motivando todo mundo, ela está fazendo tudo ao mesmo tempo. Se demora, ela serve em 5 ministérios diferentes da igreja e até mais, e todo mundo elogia essa pessoa. Olha, eu não sei o que seria dessa igreja sem você. Mas corre o risco também de que essa pessoa por dentro esteja um pouco ressentida, com a sensação que ninguém ajuda,
e que ninguém vê, e que nem valoriza esse ministério. Ai, pastor, ninguém valoriza o ministério de intercessão. Não é o caso do nosso líder de intercessão aqui, que são pessoas com uma boca muito abençoada, que é a Inês e o irmão Álvaro. Mas normalmente você vai numa igreja que vai falar do ministério de oração, fala assim: ninguém valoriza a oração, né? A pessoa parece estar mais endemoniada do que os demônios que ela expulsa pelo ministério de intercessão. Desculpa, não é o caso da nossa igreja, irmão, em nome de Jesus. Especificamente nesse ministério não temos esse problema, por isso que eu posso falar com liberdade, né? Mas, ou então, ação social, ninguém quer saber de ação social, não sei o quê, e tudo mais. A gente vai vendo que alguns momentos aquela paixão que você está derramando naquele ministério que você ama e acredita tanto, pode sem querer se tornar ressentimento no seu coração. E às vezes fica aquele sentimento de que ninguém ajuda, de que ninguém valoriza. É como se estivesse servindo o corpo com a alma murchando. Servindo o corpo de Cristo, mas a sua alma está definhando. Você conhece alguém assim, que já passou por isso, ou que está passando por isso? Talvez você seja inclusive essa pessoa. Então hoje a gente vai falar dessa mulher, que ela é o apelido de todo mundo que serve na igreja, não é verdade? É o apelido oficial de todo mundo que serve muito, que está muito dedicado, que não aguenta ver uma coisa fora do lugar, quer ajustar. Essa mulher recebeu Jesus na sua própria casa, ela cozinhou para Jesus, ela se desdobrou por Jesus, mas ela foi corrigida por Jesus. E essa história é um pouco desconfortável, porque Marta foi corrigida por Jesus, mas ela não estava pecando. Ela estava servindo Jesus quando foi corrigida por ele. E mesmo assim ela perdeu o essencial naquele momento. O lado oculto de Marta não é então um pecado escondido. É um serviço tão barulhento que abafou a voz de Jesus dentro da sua própria casa. A série inteira mostrou pessoas que caíram fazendo o que é errado, mas Marta vai mostrar para a gente que dá para se perder fazendo o certo. Então vamos observar o texto. A primeira coisa é que a casa de Marta foi a casa que recebeu Jesus, e o texto deixa claro que é a casa de Marta. Lucas 10:38 diz: indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu na sua casa. Então o texto começa dando crédito para Marta. É o crédito que às vezes a gente esquece de dar para ela. A gente gosta de criticar ela como uma pessoa que, ignorou a boa parte. Mas foi Marta quem recebeu Jesus na entrada do povoado. O texto vai dizer que a palavra usada ali é o verbo grego para acolher, hospedar, receber debaixo do próprio teto, num mundo onde hospitalidade era essencial. Marta abriu a casa dela para Jesus, e com ele provavelmente a sua comitiva, que não era pequena. Você consegue imaginar como era a comitiva de Jesus? Ela tinha dois problemas: ela era grande, digo, problemas para quem vai receber. Ela era uma comitiva grande. Eu estimo pelo menos 30 a 35 pessoas na comitiva de Jesus, porque tinha os 12 discípulos, os que não eram discípulos, nomeados dessa forma, e as mulheres que não eram contabilizadas de uma forma geral, pelo tipo de censo que se fazia na época. Eu imagino ali, gente, 35 pessoas. E o segundo problema é que eram 35 pessoas vindas de uma longa caminhada. Ou seja, não tem comida que resolva esse problema, não é verdade? Depois dessa atividade física toda, depois dessa grande distância percorrida, ela recebe essa comitiva inteira de discípulos famintos. Sabe, porque quando você come com fome, você come meio sem educação, não é verdade? Quando você chega com fome, você não dá bom dia, você já vai logo na pizza, você vai logo no pão, você vai logo naquilo que tem na frente. Carboidrato, por favor, não é verdade? Então, de forma prática, ela tinha que providenciar água para todo mundo, ela tinha que correr para assar o pão, ela tinha que preparar a comida, ela tinha que organizar o lugar. Marta não é uma reclamona preguiçosa,
Marta é uma mulher generosa que está fazendo aqui uma coisa muito linda. Ela está preparando essa casa com muito carinho para receber de surpresa, ou de forma até um pouco inesperada, todas aquelas pessoas. A casa de Marta, Maria e Lázaro vai chegar a se tornar um dos lugares preferidos de Jesus enquanto esteve nessa terra, porque ele está sempre visitando ali. A gente vai ler outros textos e vai perceber que Jesus tinha uma frequência comum nessa casa. Então Jesus era recebido ali com muita excelência, com muita gratificação. Então, antes da mulher, de ser essa mulher que foi corrigida por Jesus, ela foi a mulher que abriu a sua porta. A crítica à vida de Marta começa biblicamente com um elogio, com um reconhecimento da importância que ela tem, daquilo que ela estava desempenhando. Mas no verso 39, Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E aí vem o problema, né? No versículo 40, traz o verbo que acaba sendo a chave de entender o coração de Marta. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. A palavra distraída aqui é a palavra grega perispato, que é mais ou menos puxada em volta, ou puxada para trás, arrastada para os lados. É uma imagem física de alguém que está sendo puxado pela manga da camisa, sabe? Quando você está puxando alguém que está tentando ir, sabe aquela peça Lifehouse, né? Que tem a pessoa tentando ir para Jesus e está os demônios puxando, e a pessoa... É mais ou menos o que está acontecendo. Na verdade, deixa para lá, esses exemplos que eu dou são muito doidos, né? Ela está sendo puxada, isso é o que importa. E é como se o texto estivesse dizendo que ela está sendo puxada do lugar onde Maria estava, como se os afazeres estivessem impedindo ela de estar naquele lugar que era o lugar onde ela realmente deveria estar, que era aos pés de Jesus. Então Marta está sendo puxada para longe, como eu disse, não por um pecado, ela está sendo puxada pelo serviço. Não foi o pecado que afastou ela de Deus, foi o serviço. Foi o excesso de serviço, não foi a mundanidade, foi uma palavra bonita para isso, a diaconia. A gente até tem os diáconos na igreja, né? Que são aqueles que servem as mesas, servem os necessitados. Aqui na igreja os diáconos são os líderes de célula, porque eles estão servindo todo tipo de pessoas na igreja, enquanto lideram, enquanto cuidam, né? Então, para nós aqui, os diáconos, biblicamente falando, se assemelham muito ao papel de um líder de célula. Por isso que são os líderes de célula que servem a ceia, né? Que normalmente são os diáconos que são colocados para servir a ceia de uma forma geral. Então, ela está não pecando, ela está exercendo a diaconia, ela está servindo a Jesus. Só que foi exatamente o serviço para Jesus que levou ela para longe de Jesus. Porque dá para estar na cozinha de Jesus e ao mesmo tempo longe dos pés de Jesus. Dá para trabalhar para Ele sem estar com Ele. Então, é assim que às vezes acontece com a gente. Ninguém deixa a intimidade com Jesus de propósito. Às vezes a gente vai sendo puxado pela rotina, pelos problemas e até mesmo por um ativismo religioso. Um ministério aqui, uma escala ali, uma demanda, uma reunião, um evento e tudo coisa boa. Gente, na Igreja Atitude, pastor trabalha muito, tá? E chega a ter pessoas que estavam no trabalho secular e depois foram contratados para serem pastores da Atitude, que o cara falou assim: caramba, eu tinha mais tempo para buscar Deus quando eu não estava na função pastoral do que agora que eu estou. E aí você fala, a culpa é da igreja? Não, organiza a tua agenda. Porque a gente chega tão apaixonado querendo fazer tudo para Jesus e esquece que tinha um essencial que precisava ser mantido e talvez até aumentado, né? Porque agora está em tempo integral e às vezes a gente quer fazer tudo e a gente sobrecarrega, porque gente, não falta atividade. Se a gente quiser ocupar 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu garanto, é super possível. Então, a gente vai pegando escalas, demandas, reuniões, eventos, e tudo é coisa boa, sabe? Coisa da igreja, coisa de Deus, é tudo para Deus.
mas até você descobrir em algum momento que faz um tempo que você não senta aos pés de Jesus. Faz um tempo que você não consegue separar esse tempo para desfrutar da palavra de Deus, porque às vezes a agenda do servir engoliu a agenda do ouvir. Foi o que aconteceu com Marta. Então aqui o texto vai mostrar os 3 sintomas do serviço ansioso dela. No verso 40, explode isso nela, porque ela começa a descobrir que o seu serviço estava sendo regido pela sua ansiedade. O seu serviço estava, na verdade, se tornando ansiedade. E preste atenção nesses sintomas, porque talvez, não posso afirmar, você se reconheça em algum deles. O primeiro sintoma foi que ela acusou Jesus de não se importar. Marta chega em Jesus e diz: Senhor, não se importas que minha irmã me deixe servir sozinha? A pergunta dela é forte, né? Jesus, você não se importa? Gente, você virar para Jesus e falar que ele não se importa, é forte, né? É sinal de que ela estava realmente muito magoada. Ela recebeu Jesus na casa dela e agora está acusando Jesus de não se importar com ela. O cansaço dela chegou num nível que ela olha para o próprio Filho de Deus sentado na sala dela e ela enxerga indiferença. Caramba, ela ia enxergar indiferença em Jesus. É isso que o esgotamento às vezes faz com a gente. Ele distorce a lente dos nossos olhos. Quando a gente serve além da conta, uma hora a gente muda de pergunta de como posso servir porque ninguém está me ajudando. Eu já vivi isso, de começar a querer criticar todo mundo à minha volta por não estar fazendo algo que eu estava fazendo, eu achava injusto, achava errado. Não quer dizer que às vezes as pessoas não são sem noção, mas a grande verdade é que o nosso coração não deveria estar nesse lugar, cobrando das pessoas aquilo que a gente decidiu fazer por amor. Quando esse sentimento de cobrança, ele entra no nosso coração, significa que provavelmente a gente já não está mais servindo com a mesma essência que nos levou até aquele lugar. Até porque muitas vezes quando a gente começou a servir não tinha ninguém ali. A gente foi porque a gente entendeu que Jesus estava nos chamando, sim ou não? Foi o que aconteceu com Marta. Ela foi porque ela falou: Jesus está chegando, eu preciso servi-lo. Mas de repente isso vira um ninguém me ajuda e nem Deus se importa. Talvez tenha servos cansados nesse salão, que já orou com essa acusação engasgada: Senhor, eu faço tudo por você, por que ninguém vê? Ninguém vê nem para me reconhecer, e ninguém vê nem para se juntar comigo, a reconhecer que isso deveria estar sendo feito. Parece legítimo, mas o serviço ansioso sempre termina nesse lugar, fazendo a acusação da indiferença. E às vezes a gente acusa de indiferente exatamente o Deus que nós estamos servindo. O segundo sintoma dela foi comparar o serviço dela e cobrar. Que minha irmã me deixe servindo só, dize-a que me ajude. Engraçado que Marta viu que quem não estava servindo é Maria, mas ela não foi falar com Maria, né? Ela foi falar de Maria. Às vezes a gente faz isso também, né? Ninguém faz nada. Vai conversar com quem não está fazendo nada? Ô fulano, eu conto muito com você aqui, você não quer me ajudar não? E aí foi até uma tolice da parte de Marta, porque se ela tivesse falado com Maria, se liga aí, Maria, toma tenência, vem me ajudar, caçamba. Aí Maria nem ia dar a resposta de Jesus, né? Maria ia falar assim: ai, desculpa, vou te ajudar, só mais um pouquinho. Igual quando o filho está no celular jogando, né? Não, mãe, já vou, só mais um pouquinho. Até que a mãe chega com aquela cara de Marta, não é verdade? Se você demorar mais um segundo, eu vou pegar o chinelo. Não me faça ir aí de novo, me faça. Aí fala o nome completo: Tiago Rodrigues Matos Santiago. Aconteceu com você já? Ou então ela só fala Tiago Santiago. Quando fala o sobrenome, irmão, você pode ter certeza que o negócio ficou ruim.
Então ela não fala com Maria, ela fala de Maria. E ela fala de Maria na frente de todo mundo, esculhamba. Jesus, olha essa preguiçosa aí, não é verdade? Então ela dá uma ordem em Jesus: Jesus, manda ela. Eu estou mandando Jesus mandar Maria, vê se pode. É uma cena interessante. Jesus tinha tudo para dar uma lapada nela, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Então, o serviço ansioso, ele vai virando um fiscal do serviço alheio. Vai ficando um fiscal do serviço das outras pessoas. A gente começa a medir quem está fazendo, quanto está fazendo, e aí a gente vê quem faz mais, quem faz menos. A gente quase que cria um ranking na nossa cabeça, né, de quem presta e quem não presta na igreja, pelo quanto a pessoa está servindo ou não. A gente começa a ficar vigiando quem está sentado enquanto a gente está de pé, quem está fazendo, quem não está fazendo enquanto a gente está. Você já usou essa régua na sua vida com alguém? Às vezes a gente não faz isso na igreja, mas a gente faz isso em casa. Aliás, a Marta está fazendo isso na casa dela. Mas às vezes a gente fala: eu sirvo em 3 ministérios. Você serve em quantos? Nenhum ainda não. É mesmo? Eu sempre chego cedo, pastor. A líder do Kids marca aqui 7 horas. 7 horas eu estou aqui. Mas a maioria só chega 8 e 10. Mas eu estou ali orando, eu estou ali espiritual. Olha, irmão, eu acho bonito você chegar às 7. Se é hora de chegar às 7, parabéns, chega às 7. Mas, cara, é muito doloroso você começar a querer julgar o coração e entrar nesse lugar, porque mesmo que a outra pessoa possa estar errando em algum ponto, é muito ruim quando a gente perde esse foco, porque a gente para de adorar para murmurar. A gente para de usar aquele momento que a gente chegou mais cedo como um momento de consagração que vai ser tão bem aproveitado diante de Deus, e a gente deixa aquele momento virar um momento de murmuração e a gente perde o foco. A gente começa a fazer as coisas para Jesus sem Jesus, porque quando o coração está descansado, o serviço das outras pessoas, ou a falta do serviço das outras pessoas, não incomoda a gente. Mas quando o coração da gente está ansioso, a falta de serviço dos outros torna isso uma ofensa pessoal, torna isso uma dor para o nosso coração, e quando a gente vê, a gente já não está mais na presença de Jesus. Quando o meu servir está saudável, o descanso do outro não me ofende. A comparação, ela é o termômetro, na verdade, da ansiedade que a gente guarda no coração. O terceiro sintoma de Marta aqui é que ela está fazendo muitas coisas, mas nenhuma coisa que ela está fazendo é essencial. Jesus, na resposta, nomeia o estado interno dela com 2 termos interessantes. Marta, Marta, verso 41. Andas ansiosa e afadigada com muitas coisas. A palavra aqui é ansiedade, aquela ansiedade interna, é uma mente dividida, que está sendo puxada em 1000 direções. É o tumulto externo, é a agitação, é o barulho, é o corre-corre. Por dentro ela está dividida, por fora ela está agitada, e eles culminam no muitas coisas. É ansiosa, é afadigada pelas muitas coisas. Jesus não diz que as muitas coisas que ela fazia eram coisas erradas. Ele apenas disse que eram muitas. O adjetivo não é coisas erradas, é muitas coisas. O problema da Marta não era a qualidade das coisas que ela fazia, era a quantidade. Tem gente que fala: o importante não é a quantidade, o importante é a qualidade. Mas Jesus está falando o contrário aqui. Jesus está falando: não, Marta, o seu problema é a quantidade. O teu problema é que a quantidade de coisas que você decidiu fazer está te esmagando.
E está fazendo com que o que te mova não seja a sua devoção a Deus. Está fazendo com que o que te mova seja a sua ansiedade. Às vezes a gente é assim, a gente é movido pelo quão ansioso a gente está, pelo quão preocupado a gente está. E eu entendo, porque às vezes a preocupação é um excelente motor, não é verdade? Não é à toa que na véspera da prova você estuda de um jeito que não estudou 35 dias antes que você sabia que teria uma prova daqui a 35 dias. Mas aí do nada na véspera bate uma ansiedade, você começa a virar madrugada estudando. Eu entendo que às vezes a ansiedade nos move, mas eu quero dizer, se mover pela ansiedade é terrível e contraproducente. Então ela estava esmagada por aquela quantidade, estava sendo movida pela sua ansiedade, porque dá para fazer a coisa certa do jeito errado, com o coração acelerado demais, com o olho focado na comparação das pessoas e com a alma distante daquilo que estamos realizando. Por isso Jesus não corrigiu o serviço de Marta, ele corrigiu a ansiedade que tinha engolido o seu serviço. Ele vira para Marta e fala a célebre frase que ele fala para algumas pessoas durante as escrituras: Marta, vírgula, Marta, Marta, Marta. E aqui Jesus mostra mais uma vez que a forma como se fala é tão importante quanto o conteúdo que a gente verbaliza. Ele começa com o nome dela dito 2 vezes, porque na Bíblia quando Jesus repreende alguém, ele não dá bronca. Ele conversa com ternura e dá valor e importância àquela pessoa. Só de começar dizendo o nome, ele já está dando valor. Assim como foi com Abraão. Abraão, Abraão, no monte. Moisés, Moisés, na sarça. Samuel, Samuel, quando o chama no templo. Simão, Simão, quando conversa com Pedro após a sua queda. Saulo, Saulo, antes de perguntar, por que me persegues? O nome duplicado é o jeito de Deus quase que segurar o rosto da pessoa antes de conversar com ela. É como se ele colocasse as mãos na face dizendo: Marta, Marta. Porque ele sabe que o que ele vai dizer depois disso é: para com isso. Para. Olha para mim. Eu estou vendo você, Marta. Eu estou vendo o teu cansaço, eu estou vendo a sua ansiedade. Jesus não humilha Marta na frente dos convidados. Ele não faz um sermão para ela, falando que ela está sendo ingrata, que ela não está reconhecendo a sua autoridade. Ele diz o nome dela 2 vezes, como quem quer acalmá-la, e não como quem a quer acusá-la. A correção de Jesus para os exaustos não é do jeito, não vem no tom que a gente imagina que ele vai fazer. Ela tem o tom de quem ama. O que eu amo em Jesus é que ele consegue amar cada pessoa nesse salão da mesma forma, e mesmo assim ser a forma mais profunda, como talvez a gente nunca amaria ninguém. Jesus tem essa capacidade de enxergar um valor profundo. Ele olha para ela e fala: eu te vejo. Quando Jesus diz seu nome 2 vezes, é porque ele não queria envergonhá-la, mas na verdade ele queria chamar a atenção dela para que ela pudesse olhar para ele. Então ele declara: uma coisa, Marta, que é a frase central do verso 42, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será retirada. Uma coisa só é necessária. Lembra que no meio das muitas coisas, Jesus diz: apenas uma coisa, Marta. Jesus aponta para essa uma, e eu amo que essa é uma daquelas horas onde a matemática do reino de Deus escandaliza a gente. A gente focado nas muitas coisas, e Jesus faz uma diminuição e diz: que tal apenas uma? Porque a ansiedade, ela multiplica as nossas demandas, mas Jesus reduz todas as demandas a uma só: sentar, ouvir, estar com Ele, porque todo o resto das coisas que a gente faz é administrável, mas estar com Ele
é inegociável. Na vida do crente, estar com Jesus é a única coisa que não podemos nunca abandonar. E olha que interessante a palavra que ele usa para elas. Ele fala: Marta, você está muito atribulada com as muitas coisas, mas Maria escolheu. Maria escolheu. Sentar aos pés de Jesus não foi uma coisa que aconteceu por coincidência para Maria. Foi uma escolha. Numa casa cheia de demandas, cheia de opções, cheia de coisas importantes em que Marta se afogava, as panelas estavam lá esperando Maria também. A diferença não foi a circunstância, foi a escolha. Quem aqui sabe que na nossa semana a gente tem 1 milhão de coisas para fazer, e quando acabar, tem o Instagram te esperando, vem fazer, vem enrolar o meu feed. Você sabia que nesse momento, muitas pessoas não estão sabendo, mas está acontecendo nesse momento, não digo agora literalmente, essa semana, ontem inclusive, um julgamento lá nos Estados Unidos, onde a Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, está sendo processada por 29 estados americanos. Sabia disso? Correndo o risco de quebrar. Claro que deve haver alguma solução alternativa, mas o processo está avaliado em 1,4 bilhão de dólares, e a Meta hoje, se fosse pegar o valor dela para pagar isso, ela tem 1,5 bilhão. Ou seja, é a quebra do Instagram, como ele é. Porque está sendo processado por 29 estados americanos, porque ela está viciando os adolescentes. E os estados conseguiram comprovar que estão conseguindo comprovar que de fato há uma intencionalidade na ferramenta de viciar. Eles falam: não, a pessoa vicia porque ela é viciada. Tinha que fazer esse processo contra as bets no Brasil, não é verdade? Não, a pessoa vicia porque ela quer. Não, você cria a ferramenta com um algoritmo que tem a intenção de fazer ela ganhar para perder, porque o ganho faz com que ela fique aprisionada no ciclo da expectativa de vitória. Mesma coisa é o Instagram, de uma forma diferente, segundo esse processo. Porque ele vai criando ali aquele negócio que você vê um Reels, ele já pula sozinho para o que vem de baixo, não é verdade? Você vai scrollando e sempre tem um para assistir, sempre tem um, e gatilho, e aquilo, e Zaz, e eu, né? E eles estão sendo processados e tem uma chance muito grande de perder. Só que provavelmente eles não vão querer quebrar uma empresa que gira tanto a economia. Então, qual teoricamente vai ser uma das soluções alternativas? Eles vão remover todos os pontos viciantes da rede social que tem tornado essa geração mais incompetente, mais incapaz, mais presente nos scrolls e menos atento na sua formação. A grande verdade é que nós estamos, isso é só um dos exemplos de que nós estamos no mundo das distrações. Gente, se Marta corria um risco, imagina nós. Ontem eu estava assistindo um vídeo. Eu gosto muito de assistir vídeos das histórias dos avivalistas. E eu estava vendo a história de Smith Wigglesworth, sei lá como é que fala o nome dele, é por aí. Ele foi um avivalista que ele tomou uma decisão na vida dele, de que ele não precisava, ele aprendeu a ler lendo a Bíblia, e a Bíblia foi o único livro que ele leu a sua vida inteira. Ah, pastor, eu sou proibido de ler livros, senão eu não sou crente? Não, não é isso que eu estou falando, foi a história dele, gente, é uma história pessoal, ok? Mas há algo interessante no testemunho dele, por essa decisão. Ele tinha uma declaração de fala: o mundo, gente, está falando de um cara de 80, 100 anos atrás, tá? Num mundo de 80, 100 anos atrás, ele falou assim: esse mundo tem coisas demais para me distrair do meu Senhor. Gente, se o Smith Wigglesworth falou isso, quem dirá, gente, que está 70 mil vezes mais opções de distração do que ele tinha na sua época. Que as distrações era olhar a égua balançando o rabo ali,
né? É engraçado que o cavalo consegue balançar o rabo sem balançar o rabo, não é verdade? Você entendeu o que eu quis dizer? A distração daquela época devia ser isso, não é verdade? Aquele ponteiro de relógio ali, cavalar. Ou sei lá, contar a quantidade de bosta que o cavalo colocou no chão, né? Contar quantas pedras amarelas tem no meio das pedras escuras. Eu lembro na minha infância, essas eram as minhas distrações, não é verdade? Mas hoje, isso deveria revelar para a gente que a gente corre um sério risco. Que nós estamos sendo extremamente distraídos e talvez por isso, dentro do nosso cristianismo, extremamente destruído. Fechei meu parêntese dos meus cavalos, né? Mas Maria fez uma escolha de estar aos pés de Jesus, e talvez nunca foi tão difícil fazer essa escolha. Talvez nunca foi tão desafiador consolidar essa escolha na nossa vida, porque vivemos 24 horas por dia recebendo notificações. A verdade é que a intimidade com Jesus, ela nunca vai sobrar na nossa agenda, ela sempre precisará ser escolhida. A nossa agenda nunca terá tempo sobrando para falar, agora terei intimidade com Jesus. A história que estamos lendo hoje mostra que é uma questão de escolha. E tem uma promessa final para aqueles que escolherem. Jesus fala, Maria, porém, escolheu a boa parte e essa nunca lhe será tirada. Tudo que Marta está fazendo um dia ia acabar. A comida seria comida. A louça ia sujar de novo. A casa ia bagunçar de novo. Gente, o serviço é necessário, mas ele é passageiro. Mas o que Maria estava recebendo aos pés de Jesus era algo permanente. Porque existe uma parte na vida que ninguém pode tirar de você. E essa parte está muito além da sua lista de tarefas. Mas aí o texto começa a mostrar que Marta foi uma mulher que foi corrigida, e como uma boa pessoa corrigida por Jesus, ela foi reabilitada. A reabilitação de Marta, a história conta que a história de Marta não, a Bíblia conta que a história de Marta não termina na cozinha. É aqui que a série começa a fazer jus a ela, igual a série também está fazendo fez jus a Tomé. Lembra de Tomé? É um cara extraordinário. Em João capítulo 11, Lázaro, irmão de Marta, morreu. Então Jesus chega e no versículo 20, Marta, ouvindo que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Uma mulher que continua sendo uma mulher de ação. Continua sendo uma mulher focada nas coisas em geral, mas agora a prioridade dela é correr para Jesus e não para a cozinha. E nesse diálogo teológico tão lindo que ela tem no capítulo 11 de João, no verso 27, depois da samaritana, ela vai confessar, sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Essa confissão está na mesma confissão, está no mesmo nível da confissão de Pedro. Ela está fazendo a confissão de que revela a messianidade de Jesus. No capítulo 12, no verso 2, na última ceia em Betânia, o texto diz simplesmente, Marta servia. Porque é interessante que Marta não parou de servir. Olha que interessante. Poxa, pastor, pensei que essa pregação era que eu poderia me desligar das escalas, ficar aqui só sentado, ouvindo. Vai ficar obeso espiritualmente, hein? Mas a verdade é que Marta continuou servindo, ela não parou. Mas agora não há mais reclamação, agora não existe mais comparação, agora o texto já não está narrando mais ansiedade, porque é o mesmo serviço, mas o que mudou foi o coração. Jesus não tirou o serviço de Marta, Jesus tirou a ansiedade.
E Ele devolveu a ela a capacidade de servir ao Senhor com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. E apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele e não nós quem nos fez. A verdade é que o serviço, ele nunca se distanciará do Evangelho, porque a própria Bíblia diz que Jesus não veio ao mundo para ser servido pelos homens, mas para servi-lo. O chamado da vida cristã é o chamado do serviço. O problema de Marta não era o fato de ter servido, é o fato de que a forma como ela decidiu servir, a quantidade de serviços que ela decidiu fazer simultaneamente, a sequestraram daquilo que era prioridade, o conhecimento de Jesus. O nosso serviço a Deus tem que nos aproximar de conhecer mais a Cristo. Tem que ser uma celebração de que estamos repletos da presença dEle e apaixonados por esse lugar. Apaixonado por tudo que Jesus está fazendo e a diferença que estar com Ele está causando na nossa vida e na vida das pessoas que nós alcançamos através desse serviço. Gente, eu quero morrer servindo a Jesus. Jesus, não me mata agora, por favor. Porque eu já vi pastor falar isso e morrer na hora, né? Não entenda nesse nível de literalidade. Apesar de que se eu morrer vai ser igual a Coriane na semana passada, né? Já vi o céu, por que eu quero continuar na terra? Quando ela teve câncer, ela falou, está tudo bem, eu vou para o lugar onde as gotas de água são diamantes. Que foi a visão que ela teve, né, quando ela se converteu. Ela teve uma visão celestial muito linda. Mas o ponto é que o verdadeiro cristão morre servindo a Jesus. Mas ele sabe que servir Jesus não é algo que deva nos causar ansiedade, cobrança sobre as pessoas, porque isso nos afasta de ouvir as palavras de Jesus e deixar com que elas sejam o que vai mover o nosso serviço e a nossa vida. Então não é para ir lá fora e desfazer das suas escalas, talvez pelo contrário, é para você falar assim, caramba, por que eu não estou servindo ainda nesse lugar? Mas é entender que nesse mundo e inclusive no serviço existem as muitas coisas que estão desviando o nosso olhar de deixar que a palavra de Deus transforme o nosso coração. Estão exercendo esse perispato, esse puxar, as coisas que estão nos arrastando para distante da presença de Jesus. Então, eu quero terminar essa palavra hoje com aquelas aplicações. E a primeira é, examine o que está te puxando e para onde está te puxando. Porque o perispato, a coisa que puxava Marta, era uma coisa santa, era o serviço. Então pergunte-se com honestidade, o que tem me puxado para longe dos pés de Jesus? E aqui não é só o serviço, é qualquer coisa que tem impedido você de viver uma vida diária que sabe desfrutar a presença de Deus. O que está nos distraindo? Se a resposta for o ministério, a igreja, o servir, o alerta é dobrado, porque às vezes é mais difícil de perceber. Mas se a resposta for tantas outras coisas do meu dia a dia, talvez você esteja conhecendo sem perceber o significado da palavra desviado. Porque o que é um desviado, senão alguém que desviou do foco? A gente gosta de chamar de desviado um cara que pecou, que está lá, que está adulterando, que está roubando, que está matando. Mas talvez esse saiba exatamente que ele está desviado. E nós, que às vezes estamos desviados e não estamos sequer percebendo a distância que estamos colocando entre nós e os pés de Jesus. Segunda coisa, escolha a uma coisa ao invés de as muitas. Eu creio que a nossa igreja será um grande instrumento de avivamento para a nossa cidade. Mas não são os muitos projetos que vão fazer, mas uma igreja que está descobrindo o lugar de temor ao Senhor.
Uma igreja que está mergulhando na presença e chega num lugar onde não tem nada que Jesus nos peça que a gente não faria por Ele. Uma igreja que vai servir a cidade porque está embebida da presença de Deus. E nós não conseguimos mais dizer não para Ele. Eu creio que é esse lugar de dedicação a essa uma coisa que vai fazer com que nenhuma coisa seja demais no serviço e na alegria de servir ao Senhor. Aonde saberemos que nada que fazemos é para o homem, e por isso tudo fazemos, porque Deus tem um lugar de disponibilidade irrestrita no nosso coração. Por último, sirva a partir do descanso, e não para obter o descanso. Sirva porque você sabe descansar a sua alma em Deus. Porque o objetivo não é parar de servir. Marta serviu até o fim. Até as igrejas precisam das Martas. Mas que tal inverter a ordem? Primeiro, sentar-se aos pés de Jesus. E então servir a partir disso. Quem serve sem sentar, serve às vezes com ressentimento. Mas quem senta antes de servir, vai servir com alegria indescritível. É o mesmo avental, mas é outro coração. Eu quero falar com você hoje que está servindo há anos e se considera um pouco exausto. Eu conheço pessoas assim. Pessoas que falam: pastor, nunca mais boto a mão em nada para fazer na igreja. Eu conheço muitas pessoas assim. Algumas porque serviram a vida toda e estão ressentidas, porque acharam que serviram demais, olhando para aqueles que serviram, que não serviram. Outros porque serviram demais e se decepcionaram de outras formas, com a igreja, com os pastores, com a sua experiência de serviço. A decepção faz isso com a gente. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: Jesus vê o seu serviço. Eu gravei um vídeo, deve sair essa semana, desses que eu estou postando, esse negócio que te vicia. Vê se a gente joga a palavra de Deus no meio disso, não é verdade? Vai que... E o vídeo é eu contando uma vez que eu estava no seminário e eu estava me dedicando muito ao serviço da igreja. Tudo bem, eu já era estagiário da igreja, era praticamente o meu emprego. E uma pessoa virou para mim e falou assim: Tiago, uma pessoa importante para mim, falou isso: Tiago, posso te dar um conselho? Dá uma parada, não sirva tanto não. Porque um dia, todas essas pessoas que você está dando a vida para cuidar delas, eu já contei isso aqui de outra forma, todas essas pessoas que você está dando a vida para cuidar delas, não vão cuidar de você quando você estiver num leito do hospital. Não vão se importar quando a sua família estiver com problema. Elas vão botar outro pastor no seu lugar e vida que segue. Sabe o que eu falei para essa pessoa, é tão importante para mim, que me deu esse feedback? Falei: eu estou tranquilo, porque eu nunca fiz por elas, sempre será por Jesus. Entende que não é sobre simplesmente parar de servir, mas saber o que está te levando a servir? Porque eu tenho certeza que Jesus vai estar comigo no leito do hospital, vai me sustentar quando a minha família estiver com problema, e vai me receber na glória, com alegria, se eu pude fazer por Ele de coração alegre. E se eu lembrar todos os dias que é sempre por Ele que eu estou fazendo. Porque realmente é muito decepcionante fazer com as expectativas baseadas nas pessoas, porque eu inclusive vou te decepcionar. Talvez no meio da sua entrega eu não vou saber recompensar como você acha que merece, ou até mesmo como você realmente merece. Mas a minha expectativa é que a gente continue servindo a partir desse lugar de dizer: Jesus é digno de todas as coisas. Eu estou tão cheio da palavra dEle, eu estou tão cheio do coração dEle, que nada vai poder me impedir de fazer com o melhor coração que eu puder entregá-lo. E o nome disso se chamará adoração. Eu
quero falar com você que acusou talvez Jesus de não se importar. Talvez o cansaço esteja distorcendo a sua lente. Eu quero falar com você que está comparando o seu serviço com o descanso dos outros. Solta essa régua em nome de Jesus. Não é sobre o quanto o outro está fazendo, é sobre o quanto você acredita que você precisa fazer por amor a Ele. Por último, você que tem medo de parar, tem medo de que parar de servir hoje signifique perder alguma coisa. Lembre-se o que Jesus disse para Marta: Marta, se você focar na boa parte, essa jamais será tirada de você. As palavras de Jesus jamais serão retiradas. Eu lembro que na minha infância eu aprendi com meu pai e com os homens sábios da minha época: filho, estude, busque conhecimento, porque essa é a única coisa que ninguém vai poder tirar de você. E isso continuará valendo na era da inteligência artificial, tá? Só vai mudar o tipo de conhecimento que vai ser importante, especialmente o conhecimento relacional, né? A empatia, a compaixão, a capacidade de ser presente e real na vida das pessoas. Aliás, quanto mais a inteligência artificial nos substituir, mais nós seremos insubstituíveis naquilo que somos, na capacidade de amar, na capacidade de nos relacionar, na capacidade de ser importante. Porque quem aqui sabe que a gente adora medir as coisas que a gente vai fazer baseado no que as pessoas à nossa volta se importam ou não com aquilo? A gente veste roupa porque tem alguém importante vestindo, não é verdade? As pessoas são muito importantes para a gente, não tem como ignorar isso. Quero orar com você nessa manhã. E talvez eu queria orar primeiro com você que entendeu essa mensagem e entendeu que você precisa muito de Jesus. Talvez você não tenha nem começado a ficar na boa parte. Talvez você nunca tenha nem sequer entregado a sua vida a Jesus, rendido o seu coração a Ele, e não está experimentando a boa parte ainda. Mas nessa manhã eu quero convidar você para que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a boa parte vai começar a ser experimentada na sua existência. Então, no seu lugar, se você quer entregar sua vida a Jesus hoje, pedir para que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador, abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Diga assim, repita essas palavras no seu lugar: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha história. Eu quero que você seja o meu Senhor, o meu Salvador. Me perdoa pelos meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço em nome de Jesus.